Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Decorre entre 27 e 29 de setembro, no Estoril, um evento muito especial. Vai juntar avós e netos, mas numa componente solidária. Vai acontecer no espaço da Fiartil, que é a Feira de Artesanato do Estoril, e é organizado pelos Retratos Contados de Nelson Mateus, que tem dado especial atenção à importância que os avós têm na vida dos netos. Mas, ao mesmo tempo, esta iniciativa vai contar com uma participação da Nuvem Vitória, uma associação fundada em 2016 e que desenvolve um trabalho voluntário único no mundo. Vamos saber o que é, através da sua máxima responsável, a minha amiga Fernanda Freitas. Muito bem-vindos aos dois. Nelson, conta-me tudo sobre este encontro entre avós e netos, a decorrer de 27 a 29 de setembro no Estoril. Olá, muito obrigado pelo convite. É o seguinte, então, há 5 anos que eu criei o projeto Retratos Contados, que é um projeto que fala da importância dos avós na vida dos netos. Aliás, já cá passaste. Já passei aqui e já te trouxe cá alguns convidados que fazem parte do site. Do site que tem muitas histórias para contar. Tem muitas histórias para contar, que já são mais do que 80 até agora. E chegou a altura de fazer um projeto que fosse um projeto 3D de tudo o que temos feito online. E então tive a ideia de fazer o primeiro encontro de avós e netos, que no fundo é trazer para um recinto, que vai ser na Fiartil, aquilo que temos feito online, ou seja, juntar avós e netos a falar da importância dos avós na vida dos netos e da importância dos netos na vida dos avós. Que, aliás, ninguém questiona isso. Não. De todo. E vai ser um evento que vai ser assente em 4 pilares. O primeiro pilar é este, é falar da importância dos avós na vida dos netos. O segundo pilar é falar da importância do envelhecimento ativo, da luta contra a solidão e o abandono dos mais velhos. O terceiro pilar será a alimentação saudável, porque tanto os netos como os avós, quando mais tiverem uma alimentação saudável, mais têm um envelhecimento com saúde. E o quarto pilar é o ambiente em que nós vivemos. Ou seja, penso que não existe melhor herança que os avós possam deixar aos netos, que é o planeta onde nós vivemos. Então vamos realizar várias ações em que os avós e os netos possam fazer reciclagem, possam partilhar ideias para que contribuam para uma sustentabilidade do planeta. Tens avós conhecidos que vão participar? Tenho. Vamos realizar a Fernanda Freitas, por exemplo? A Fernanda Freitas ainda não é uma avó, mas é uma neta que vai participar de várias formas. Vai participar através da Nuvem Vitória, há uma associação à qual a Fernanda preside, e vai participar com o testemunho dela própria, que teve uma grande relação com os avós. Aliás, nós somos os dois de 72, penso que não é nenhuma confidência falar nisto, mas está dito. É verdade. Outra coisa que nós temos em comum é dizer com muita frequência que os nossos avós, os meus e os da Fernanda, eram analfabetos, mas eram as pessoas mais inteligentes que nós conhecemos até hoje. E vamos falar disso agora ao longo deste programa. O próprio Saramago, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura em dezembro de 1998, portanto há 21 anos, exatamente, ele dedicava o prémio ao avô, que era um homem que não sabia ler nem escrever. Exatamente. E eu já não tenho avós há mais do que 30 anos, mas o que é engraçado é que há muitas memórias que ficaram e que não se esquece. Às vezes há um cheiro, há uma frase, há um ensinamento que me vou sempre lembrar de coisas que estavam lá arrumadas, mas que ficaram. E isto só sublinha realmente a importância que os mais velhos têm na vida dos mais novos. Mas não me respondeste, que nomes assim mais sonantes é que vão participar? Ok, então vamos ter tertúlias com Alice Vieira, grande escritor e poetisa. Vamos ter o Fernando Alvim. Vamos ter já é avô? Não. Mas é neto. No papel de neto. E, aliás, provavelmente vai ter uma... Se calhar ele não sabe. Provavelmente irá ter uma tertúlia com a própria Alice Vieira, porque eles os dois dão-se muito bem. Já temos confirmado também a presença do Júlio Isidro, da Biba Pita, que aí está uma avó com 50 anos, 51, e com um dinamismo fantástico. E aliás, a Biba não só é avó, como ainda tem a avó dela, e é muito interessante. A quem é muito ligada. A quem é muito ligada, e ela partilha imensos vídeos da avó a tocar piano, e acaba por ser muito enternecedor ver esta ligação, que já vai na quarta geração, e são estes testemunhos todos que são fundamentais para termos neste evento. Vamos ter também a presença da Justa Nobre, que não só vai grande falar, chefe, que não só vai falar da importância que os avós tiveram na vida dela, como
os netos hoje em dia, porque ela não teve tempo para ser mãe e hoje tem tempo para ser avó, e hoje mete os netos à frente do trabalho, quando há 30 anos não conseguia fazer a mesma coisa com o filho, por razões óbvias. E são estas ligações todas que são muito interessantes de partilhar com todos que nos possam vir a visitar. A Isabel Stillwell. A Isabel Stillwell também vai. A Isabel Stillwell vai estar com a filha e com as netas a participar, a partilhar várias histórias, e é engraçado que a Isabel Stillwell tem vários livros dedicados a crianças, mas também tem os livros dedicados às rainhas, e vou pedir à Isabel também para partilhar algumas histórias das rainhas em relação a quando elas foram avós e quando os avós em relação às rainhas, que hoje em dia a esperança média de vida é muito maior, mas é engraçado que nessa altura nem todos conseguiam ser avós, mas houve várias rainhas que tiveram o privilégio não só de ter os avós, como vir a conhecer as netas. E elas eram avós pai com 35, 40 anos. Sim, mas eram avós reais, não eram avós, claro, eram avós reais. E tinha uma corte de gente. E querida Fernanda... Então, Germana, há quanto tempo? Há que anos, é verdade. Nós que já trabalhamos juntos, já partilhamos o mesmo palco juntos na televisão, não é? Eu nos bastidores e a menina em frente aos holofotes. Como é que tu, presidindo uma associação que é a Nuvem Vitória, que lida com crianças, entras aqui nesta iniciativa? Então, no fundo, agradecer antes de mais o convite para estarmos aqui e agradecer ao Nelson porque o Retratos Contados é, na minha perspectiva, um projeto que faz muito sentido. Acho que cada vez... E é uma coisa única, desculpa interromper, é uma coisa única em Portugal. Uma plataforma que reúne os nossos testemunhos, eu digo os nossos porque de facto já fui uma das entrevistadas, e onde pude de facto expor esta minha grande homenagem, que no fundo não trata-se de uma homenagem aos meus avós que me criaram. E, sobretudo, estes meus avós maternos, a minha avó materna não sabia ler e escrever, mas era uma grande contadora de histórias. Talvez eu tenha herdado dela este meu lado contador de histórias, e eu sinto que muito daquilo que eu tenho da minha vida, do amor aos livros, às histórias, etc., vem muito do meu avô e da minha avó. É um dom. O meu avô também era um grande contador de histórias e, portanto, esta vivência na mais tenra idade, para mim, é fundamental. O cheiro a livros em casa, era como o Nelson dizia, não é? O facto do meu avô me trazer lírios e lilazes, aliás, todos os dias ou de semana a semana, era aquele cheiro que ainda hoje eu passo por um jardim com lilazes e lembro-me imediatamente dos meus avós. Portanto, esta ligação afetiva que quem tem a bênção de ter os avós por perto consegue ter, e que infelizmente parece-me estar cada vez mais distante, porque não temos casas preparadas para isso, não temos vidas aparentemente preparadas para isto. Mas quando o Nelson começou a falar de fazer este evento, teve a amabilidade, à semelhança do último livro que ele organizou com a Alice Vieira, de juntar a Nuvem Vitória. Esta associação de voluntariado que presido não vai ser a única beneficiária, vamos também, a bilheteira, portanto, para que as pessoas percebam, cada bilhete para entrada nestes eventos custa €1, portanto, €1 por pessoa e por dia. É absolutamente significativo. E é importante perceber que €1 não é nada. É simbólico, mas também queríamos, acima de tudo, que as pessoas percebessem que vão com um propósito, ou seja, não vão só ver umas coisas a acontecer, olhar para uns workshops e fazer umas coisas. É um propósito, ou seja, estou a dar €1, estou com o meu neto a dar, neste caso €2, mas estou a contribuir para duas associações. A Associação Nuvem Vitória, porque trabalhamos com crianças, portanto estamos a olhar quase mais para os netos, e a Academia Sénior da Cruz Vermelha Portuguesa, do núcleo do Estoril Cascais, porque estamos a pensar nos avós. Portanto, decidimos, na altura, o Nelson convidou-me, eu disse que era interessante a Nuvem estar presente, até porque a associação, que eu já passo a explicar, vai também ter um núcleo mais alargado em Cascais, fazia sentido sensibilizar, angariar voluntários e estarmos lá como contadores de histórias, e a Cruz Vermelha, porque trabalha no terreno com esta Academia Sénior. Portanto, senti que podíamos dividir o bem pelas aldeias e, em vez de uma associação, termos duas associações. Portanto, cada euro será dividido em duas partes, 50 cêntimos para cada uma destas instituições. Quanto à Associação Nuvem Vitória, de facto temos 3 anos. O que fazemos é que nós todas as noites, de segunda a sexta-feira, vamos aos hospitais pediátricos contar histórias de embalar às crianças. Portanto, já somos quase 500 contadores de histórias, estamos distribuídos por 8 instituições, de norte a sul do país. Vamos alargar agora a Almada e também a Cascais, portanto já temos um núcleo no Hospital de Alcoitão, mas queremos abrir mais outro núcleo na zona de Cascais. Em Almada se supõe que seja no Garcia de Horta. É no Garcia de Horta, exatamente. Em Lisboa estamos em
3 pisos do Hospital de Santa Maria, estamos no Hospital de São João em 3 pisos diferentes no Porto, estamos no Hospital de Braga, no Hospital de Leiria e Vila Franca de Xira, Alcoitão, como já disse, e também trabalhamos em parceria com as casas Ronald McDonald da Fundação, porque acolhe as famílias que estão em casa, fora de casa. E, portanto, nós somos só umas nuvens que aparecem à noite, muito mágicas, porque são as únicas nuvens que se veem à noite. Aparecemos, batemos à porta, pedimos aos cuidadores para se podemos entrar, se podemos contar uma Eles história. não estão à vossa espera? Normalmente estão, porque são pessoas que ou acabaram de entrar e não sabem quem nós somos e nós apresentamos-nos, ou infelizmente são crianças que têm internamentos recorrentes. E essas, infelizmente, estão no hospital, mas os pais dizem-nos, e isto é público, porque publicam nas nossas redes sociais, o meu filho hoje estava desejoso para voltar ao hospital, porque queria histórias da Nuvem Vitória. Portanto, esta magia de ter aqueles contadores, aqueles amigos que aparecem à noite para contar histórias, para embalar, só acontece em Portugal. Nós, de resto, fomos convidados para estar em Vancouver no World Sleep Summit, portanto, no Canadá. É um encontro mundial que reúne o best-of que se faz em sono no mundo inteiro, e nós pedimos eles convidaram-nos para estar presentes porque chegaram à conclusão que somos o único projeto de voluntariado que trabalha o sono desta forma, ou seja, embalando através das histórias. Mas vocês não esperam que as crianças adormeçam ao meio da história? Não, por isso é que dizemos embalar. Eu diria que os mais pequeninos adormecem, garanto-te, eu já adormeci alguns bebês, mas nós queremos embalar e serenar, portanto nós somos serenadores. Não, e até porque é bastante importante, que há muita gente não sabe que as crianças que dormirem bem e que estão hospitalizadas ficam muito mais permissivas aos tratamentos que depois têm durante o dia. E isto não é só contar histórias por contar histórias. Às vezes até à noite há intervenções mais chatinhas do ponto de vista físico para as crianças, e os próprios profissionais de saúde pedem-nos ajuda. É um lenitivo, basicamente. Que tipo de histórias é que vocês contam? São daquelas já são improvisos? Ou depende. A cada voluntário, portanto, não entra nenhum voluntário na associação sem fazer a sua formação, e na formação nós aprendemos a escolher histórias. Nós não temos uma lista do best-of, se bem que há livros que são um sucesso, mas às vezes temos a surpresa, como tivemos há uns dias, há umas noites, de uma criança que nos pediu a carochinha, outra que nos pediu os 3 porquinhos, outra que nos pede a Cinderela, outra que nos pede livros da Anitta. E vocês têm que estar preparados. Nós estamos sempre preparados. Nós, obviamente, os clássicos nós sabemos de cor, podemos não ter o livro, mas o que nós fazemos é a seleção de livros também passa muito por aquilo que o voluntário gosta de ler. Portanto, nós não aceitamos, até algo que acontece muitas vezes, editoras ou até pessoas singulares querem nos oferecer livros, mas nós não os aceitamos. Porquê? Porque cada voluntário escolhe os seus livros, ou seja, eu não posso obrigar um voluntário... Até para estar mais à vontade. Claro, eu não posso obrigar um voluntário... Fernanda, e agora, se há um bocadinho quase a tendência natural de ou acrescentar ou de omitir detalhes durante uma história. Sim. E os miúdos estão muito atentos e dizem, não é assim. Dizem é isso, é verdade, e pedem sempre a mesma história. Nós já tivemos um menino internado durante cerca de 3 semanas no mesmo hospital, pediu todas as noites a mesma história, e portanto nós aí abrimos a mesma, igual, ipsis verbis, e então nós aí abrimos uma exceção e tínhamos o livro no nosso cacifo porque não íamos obrigar os voluntários de todas as noites, que não são sempre os mesmos, a comprar um livro, e portanto a associação pôs um livro à disposição dos vários Já agora, que história que era? Era a carochinha. Era o João Ratão e a carochinha. E qual era a identificação particular do miúdo ou da menina? Era um menino, a mãe também não conseguia explicar, ele adorava a história. Eu lembro-me que houve uma noite em que eu cheguei lá e perguntei-lhe se era verdade que ele conhecia a história tão bem, que chegava a conhecer a história, como se costuma dizer, de trás para a frente. Ele disse que sim, então eu li-lhe a história de trás para a frente. Comecei com Vitória e Vitória, acabou-se a história, casaram e viveram felizes para sempre. E assim sucessivamente até ao príncipe. Pronto, ele a meio adormeceu. É uma técnica infalível, contar uma história ao contrário. Por acaso, vocês nunca pediram às crianças para vos contarem histórias? Sim, também acontece. Aliás, às vezes nós chegamos e os miúdos escreveram uma história para nós. Acerca da nuvem, acerca das histórias, acerca de qualquer coisa que gostem. Nós temos... É mais frequente do que as pessoas possam imaginar os internamentos repetidos. E, portanto, nós temos já um microclube de fãs nos hospitais, que são estas crianças que, infelizmente, com os seus cuidadores, pais, mães, avós, estão lá repetidamente e que já têm uma lista de livros pedidos e que trazem histórias para contar à nuvem também. Vocês acompanham essas crianças após elas saírem ou não? Não. Nós, para já,
Só sabemos... Portanto, toda a vossa ação é feita no estabelecimento hospitalar? É nos estabelecimentos hospitalares e, acima de tudo, todos os voluntários assinam um contrato onde está prevista a cláusula de confidencialidade. Portanto, o que nós sabemos, por exemplo, se eu hoje fosse nuvem, o que eu sabia das nuvens da véspera era: há um menino de 6 anos que está no piso X e que ontem pediu esta história. Não sabemos a situação clínica das crianças, não sabemos porque é que lá estão, porque é que regressam, só sabemos a idade para ter uma baliza de tipo de histórias e se houve algum livro pedido, mas não sabemos mais nada, nem sequer o nome. Portanto, nós temos sabemos o primeiro nome porque não chegamos lá e dizemos olá pessoa, não é? Dizemos o nome da criança, até está escrito em todos os São hospitais. individuais? São individuais, cada criança é uma criança pode estar muito bem uma noite e estar péssima na noite seguinte e não querer histórias. Faz parte também do nosso encantamento saber cativá-los para ouvir uma história diferente, e vamos sempre em dupla. Portanto, às vezes não funciona um elemento da dupla, tem um livro que o miúdo não gosta e depois o outro tem outro que afinal adora. Às vezes acontece, por exemplo, ainda a semana passada eu fui fazer com uma nuvem que tinha, ela disse, eu hoje não sei o que é que se passa com o meu saco, está tudo muito cor-de-rosa. Eu, o que é que queres dizer com isso? Ela, não sei, estou a ver aqui muitas princesas, não sei se vou ter sorte com a minha audiência. E nós não temos essa coisa de género, os miúdos querem ouvir histórias de meninas chamadas de princesa, de unicórnios e não sei o que, é indiferente. Eu adoro contar histórias de princesas e de unicórnios a rapazes de 17 anos. Adoro, porque normalmente vamos ajudar a acabar uma série de estereótipos. Mas não é para isso que estamos lá, mas adoro. E eles adoram, porque o que interessa não é a história, é a maneira como tu contas a história. Então, qual é a baliza etária? 21, que é a idade pediátrica em alguns hospitais, portanto, na maior parte são 18. Mas há hospitais que acolhem até aos 21 anos. Portanto, estamos a falar dos 4, 5 anos até aos... Dos 0 dias. Dos 0 dias. Eu já li histórias de um bebés, bebé de 7 dias. Crianças e adolescentes. Exatamente. Portanto, e é claro que os pais ou os avós, quando estão connosco, também ouvem as histórias. Mas a pergunta é, então, o adolescente de 18, 19, 20, 21 anos está receptivo para esse tipo de histórias? É curioso porque quando nós abrimos um núcleo de voluntariado para fazermos a formação, e eu digo que é 90% do pânico e os adolescentes, o que é que a gente vai fazer aos adolescentes? E vamos contar que histórias? E que histórias, exatamente. Olha, não é a história da carochinha. Pode ser, porque nunca ouviram. Os atuais de 18 anos ainda não ouviram. Porquê? Porque se calhar não têm avós que lhes contem, não é? E nós vamos ter isso no Avós e Netos. Nós vamos ter, a Nuvem Vitória vai estar presente, para além de ser beneficiária, tem o lado dos contadores de histórias. Vamos lá estar com contadores de histórias e, à semelhança do que fizemos na Feira do Livro, vamos querer que haja uma partilha, ou seja, que sejam os avós que venham contar connosco histórias e os netos depois aos avós, porque há esta falta até da manutenção da tradição oral. Isso é tão engraçado quando os avós estão no quarto e nós contamos uma história tradicional da cabacinha, da carochinha. Eu assim, acho que meu neto nunca ouviu uma história dessa. Então vamos lá contar e os avós ajudam-nos. Esta ligação, e foi uma das coisas que combinamos com o Nelson para estar presentes, é este lado emocional das histórias que os avós nos contavam e que se calhar agora os pais têm um bocadinho menos tempo, um bocadinho menos paciência, ou começam a achar erradamente, ele a partir dos 7 já sabe ler, não precisa de histórias. Precisem muito. E os adolescentes... Até porque as nossas gerações, as gerações um bocadinho que hoje são pais, estavam em casa dos avós, mas estavam com os avós. As gerações mais novas muitas vezes estão em casa dos avós, mas não estão com os avós. Estão no seu telefone, vão jantar com os pais, estão nos seus iPads, estão nos seus telefones, e quando olham, perguntam ao pai onde é que está a avó já não existe. E estas histórias não foram contadas e acho que isto sem ser saudosista, mas acaba por se perder muito daquilo que a minha geração e a da Fernanda tiveram e as outras gerações também. Não, e é das melhores memórias que uma criança pode conservar. Mas isto também estamos a falar de um meio cosmopolita que é aquele em que nós vivemos, porque nós chegamos, eu há bocado não disse o Hospital de Leiria, que também já faz parte das nossas instituições, no centro é diferente. Quando vives num ambiente não tão elétrico quanto o de Lisboa ou do Porto, as ligações são diferentes. Fernanda, há uma coisa que eu infelizmente já tenho alguma experiência nesse sentido, em profissional. Quando, pela primeira vez, alguém, por exemplo, um doutor palhaço ou o nariz vermelho, vai encontrar-se com uma criança, por vezes o choque é grande e eles desfazem-se em lágrimas e não se conseguem conter. Há o perigo disso acontecer? Estás a falar dos voluntários. Dos voluntários. Sim, é claro, sobretudo posso dizer-te, mas só para concluir a história dos adolescentes. Os adolescentes não só gostam, como eu acho que são o nosso público preferido.
porque estão tão ávidos de que falem com eles desligam Bom, automaticamente. para já tu és muito bonita, portanto... Tão querido, mas não é por isso. Olha que... Cativas qualquer um, não é não, verdade? mas olha que o feedback que nós temos acima de tudo é que as pessoas, os adolescentes, desligam os telemóveis, os computadores e as televisões mais facilmente porque gostam deste contacto. E às vezes desbloqueamos e quebramos o gelo só com um poema giro do Fernando Pessoa ou da Sofia Mael-Breiner e desbloqueamos e dizemos, sabes quem é que escreveu isto? Sabes em que anos é Ainda que... bem que não é da Flor Bela Espanca, que senão era altamente depressivo. Nós tentamos escolher coisas giras, não é? Há o poema do Caracol. Tudo para cima, tudo para cima. Tudo up, tudo feliz. O poema do Caracol do Fernando Pessoa é muito divertido e ele tem imensas cantilenas infantis, muito giras. E, portanto, nós conquistamos assim os adolescentes, sem dúvida, e todos os outros. Quanto aos... a parte mais desagradável. A parte mais emotiva. emocional. A parte emotiva. É uma das grandes dúvidas quando as pessoas dizem, eu não sei se vou conseguir ser voluntário. Eu acho que por isso é que vamos em dupla. Primeiro, ninguém sabe se não tentar. Começa por aí. E para já vamos em dupla. Portanto, quando sentes que a tua voz vai ficar um bocadinho embargada porque estás perante uma situação que afinal não estavas a contar, crias uma dinâmica com a tua dupla que a tua dupla sabe que tem que entrar quase a ajudar-te. E vem a teu socorro e diz assim, agora vamos ler outra história completamente diferente. E ali toda uma mise-en-scène. E o improviso. E nós capacitamos os nossos voluntários também para aprenderem a fazer isso. E o mais importante é, nós somos visitas daquelas crianças. Portanto, não. Mesmo que tenhamos muita vontade de nos desfazer em lágrimas, esperamos pelas 10 da noite, saímos e desfazemos-nos em lágrimas depois e telefonamos à psicóloga da associação. Já aconteceu? Já me aconteceu e tenho 20 anos de contadora de histórias em ambiente hospitalar. Mas esta história que a Fernanda está a contar é muito interessante porque uma das entrevistas que está no site retratoscontados.pt foi a entrevista que eu fiz o ano passado ao Pai Natal, que costuma estar no Colombo, o Severino, que costuma estar no Colombo e ele... vamos convidá-lo para os avós. Claro, não, mas já está convidado. Não, mas já de Pai Natal. Sim, o já Natal está convidado. chegou mais cedo. Exatamente. Não, mas é engraçado. O Natal é quando o homem quiser. Ele já está com a barba enorme, Já, e ele tem vários netos, mas uma das histórias com que ele partilhou é que vai muitas vezes aos hospitais e sabe que aquelas crianças estão em estado terminal e se calhar até fala com os médicos para lá 2 ou 3 vezes e quando chega lá a terceira vez a criança acabou de falecer. Mas é o que ele diz, ele vai visitar aquelas crianças como as outras, porque aquelas crianças acreditaram no Pai Natal e é preciso fazer as crianças acreditarem nestas histórias. As crianças recebem uma visita, é uma visita que é mágica, que os serena, se calhar eles estão um bocado enjoados de uma medicação e nós brincamos com a personagem preferida deles e por aí fora, e já contamos histórias a um miúdo em coma durante muito tempo, mas a mãe acreditava piamente que ele estava a ouvir e nós também. Portanto, havia algum sinal de que isso pudesse acontecer ou não? Nós não temos conhecimentos médicos suficientes. Não, poderia haver um jogar, uma expressão... Sabes que cada coma é um coma e às vezes há reflexos fisiológicos que nada têm a ver com o que se está a passar fora. Um pequeno espasmo, etc. Isto foi o ponto de vista médico, mas também nós temos uma médica pediatra e com especialidade em sono dentro nos nossos órgãos sociais, portanto também faz parte da associação, e todas as dúvidas médicas retiramos com ela, assim como temos psicólogos, assim como temos enfermeiros, portanto que também fazem parte do nosso core, porque nós não fazemos nada só porque, que ideia tão fofa. Nós validamos a ideia com médicos, enfermeiros, auxiliares, educadores, e enquanto o núcleo não se constitui internamente com esta equipa, não vamos para o hospital. Nós fizemos... De que é que vocês tiveram mais medo quando começaram, há 3 anos, quando arrancaste com este projeto? Se é que isso aconteceu. Sim, eu acho que o nosso principal... O receio do novo, portanto, da novidade. Sim, acima de tudo era isso. Era eu e o Pedro Dias Marques, que é o cofundador e, portanto, é o vice-presidente da nossa associação. O nosso maior receio seria mesmo... Isso é só uma boa ideia, mas não funciona. Porque podia ter corrido mal. Podíamos chegar e ao fim de um mês os miúdos odiarem ter visitas à noite porque preferiam ver a telenovela. Claro. Podiam os pais odiar ter estranhos no quarto. Podiam os enfermeiros achar que nós éramos um empecilho. E, portanto, isto eram nossas dúvidas existenciais. Tinha que saber lidar com essas coisas todas. Portanto, o que nós fizemos, e eu aprendi isto no meu curso de empreendedorismo social, foi, à semelhança de um produto, fizemos um projeto piloto. Portanto, durante 6 meses testamos a metodologia, mudamos o que foi preciso. Mas na prática? Na prática. Fizemos 6 meses de projeto piloto no terreno, só com 12 camas e meia dúzia de voluntários. E só quando percebemos que ao fim de 3 meses já a pediatria toda queria, percebemos que a coisa ia resultar. E tem corrido muito, muito bem. E as crianças, quando saem...
Vocês, obviamente, já me disseste que não vão atrás delas, mas elas continuam a contactar com a nuvem? Ou não? As crianças mais crescidas usam as redes sociais. Ainda há pouco tempo apanhamos uma publicação de uma menina do Porto, e isto não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque ela pôs no Facebook, que é público, é uma menina já crescida, já é uma adolescente, e pôs no Facebook um agradecimento público à nuvem e a dizer a coisa... Isso aí, olha eu a arrepiar-me. Olha, estás a ver, Nelson está mais perto. Eu fiquei arrepiadíssima quando li. Ela vai ter a sua quarta cirurgia. E o comentário que ela fazia, ela publicou uma fotografia a dizer que agradecia aos voluntários da Nuvem Vitória, a companhia que lhe fizeram quando lá esteve no hospital, e a dizer: estou a caminho da minha quarta cirurgia e espero por vocês. E tu dizes assim, esta criança, que é uma criança, esta jovem, vai ser operada e tem tempo para pensar em nós e nos dar uma palavra de carinho. E assim como há pais que perderam os seus filhos, que tiveram as suas histórias e que nos mandam uma mensagem de carinho e de agradecimento por termos estado com os filhos e termos ajudado com as histórias nos últimos tempos. Isso é importante, apesar de tudo, dar alguns desfechos mais infelizes para a recuperação anímica das crianças? Eu diria que, não sou eu quem diz, os estudos é que dizem que, acima de tudo, uma história provoca um momento de felicidade. A felicidade, através da serotonina, 2 horas. 2 horas. Nós estamos depois, dependendo do estado clínico da criança, mais tempo. Entre as 8 e as 10? Entre as 8 e as 10 da noite. E, portanto, o que nós sabemos é que a serotonina, ao ser libertada a nível químico, reduz o cortisol. Portanto, há uma hormona positiva a reduzir a negativa, que é do stress. E isso vai ajudar necessariamente a qualquer uma das pessoas. Por isso é que quando estamos nervosos, damos uma boa gargalhada, parece que acalmamos, não é? E esta partilha, às vezes acontece mais do que com as crianças, que são o nosso destinatário final, com as pessoas que estão connosco, a ouvir, os cuidadores. E apanhamos tantos avós. E esta iniciativa que vamos ter no Estoril no último fim de semana de setembro vai nos remeter para isso, ou seja, para este lado tão maravilhoso que às vezes achamos que podemos deixar para amanhã. E quando damos por ela, o amanhã já é tarde demais, não é? E nunca ouvimos nenhuma história, como estava a dizer o Nelson, nunca ouvimos nenhuma história contada pelo nosso avô ou pela nossa avó. E é isso que queremos e até provocar, gravar isso, sim, eu acho que isso é importante. Sim. Alice Vieira já participou em alguma história da Nuvem Vitória ou não? Estás a perguntar se a Alice Vieira já participou ou se os livros já foram lidos? Não. Se ela pessoalmente, não, enquanto avó e enquanto escritora. Não, porque o trabalho de voluntário não pode ser feito pontualmente. Tem que ser um trabalho que a pessoa assuma aquela responsabilidade. Há um compromisso, não é? Há um contrato, mais um compromisso. Sim. As pessoas assinam um contrato, entregam o seu registro criminal e, de facto, não aceitamos voluntariado pontual, porque não podemos estar a dar formação a cada pessoa que entra todos os dias. Portanto, nós fazemos formações, eu diria que umas 4 a 5 formações por ano. Formamos cerca de 60 pessoas, 70, depende do tamanho do hospital e do número de camas. E quando fazemos estas formações, umas são só de reciclagem de conhecimentos, outras são, por exemplo, estamos agora a promover, graças a um prémio que ganhamos, uma formação em língua gestual portuguesa, porque apanhamos muitas crianças surdas, muitos pais surdos. É claro que não vamos todos nós aprender língua gestual portuguesa, nem fazer um curso intensivo, mas vamos aprender todos nós aprender a contar uma história, para aquela criança e aqueles pais, aqueles avós se sentirem incluídos. E de resto, com uma grande amiga nossa, a Paula Teixeira, que também é super fã aqui do Retratos Contados e que vai estar nos Avós e Netos, no encontro da FETS. Com a sua fada Juju. Exatamente. Mas estavas a falar de figuras públicas, não é nenhuma inconfidência que o Jorge Gabriel, com o trabalho tão intenso que ele tem, o Jorge Gabriel, o apresentador da... Já é avô também? Não, da mas RTP, mas conta histórias às crianças hospitalizadas no São João. No São João do Porto. E faz a sua escala com 1 a 2 vezes por mês. E isto para termos uma ideia que o tempo é aquilo que nós fazemos dele, não é? Porque desde que se queira dedicar a estas causas que tão nobres como a Fernanda tem estado a falar, obviamente que existe tempo para tudo. Nelson, há uma pessoa muito importante na vida de todos nós e do país, que é o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, esse grande avô, que estando em Cascais, que sendo avô, já terá sido contactado e convidado a participar. Sim, e que só não estará presente se não conseguir mesmo. Na agenda dele é o que diz. É o que diz mesmo. Ou estará na inauguração, que será no dia 27 por volta das 4 da tarde, onde estará o Presidente da Câmara de Cascais. Se não conseguir estar nesse dia, estará num dos outros 3 dias, mas que não seja a título pessoal,
que também pode acontecer isso, ele não ir como Presidente da República, mas ir como a título pessoal porque quer visitar o espaço e até porque são duas causas que lhe tocam bastante no coração, que é os avós e os netos. E provavelmente, se puder, com algum dos netos, não sei se estão todos no Brasil, se algum vive cá. Penso que agora já nem sequer estão no Brasil, estão na China. E é um bocadinho mais longe. É um bocadinho ainda. mais longe e ele, ainda há bem pouco tempo a imprensa falava sobre isso, que os netos vieram cá passar o verão, ou algum tempo do verão. Sim, ali no Algarve, ele deixou-se fotografar com os netos. Exatamente, e que ele sentia bastante a ausência deles porque lhe faz falta. Eu sei que o Sr. Presidente não teve uma ligação tão próxima com os avós quanto isso, penso que teve com uma avó em particular, mas com os outros nem por isso, mas aí está. Muitas vezes nós não conhecemos os nossos avós, mas temos curiosidade em saber de onde é que nós viemos, e é através dos nossos pais que nos contam histórias dos nossos avós, e essas histórias acabam por interiorizarmos de tal maneira que é como se os tivéssemos conhecido. Por acaso há uma coisa que geralmente eu tive a felicidade de, talvez a ideia, quando a minha avó materna, que foi aquela que viveu até mais tarde, eu tinha 24 anos quando ela faleceu, se lhe fazer perguntas sobre o passado. Os filhos nunca questionam os pais sobre nada. É um dado adquirido, eles são os pais e não perguntam, e muito menos aos avós. Não era importante também, e como eu dizia, gravar em vídeo, gravar em áudio histórias? Vamos lá contar a história da tua vida. Não, é verdade. Há bocado estávamos a falar de Isabel Still, e Isabel Still disse-me uma coisa quando eu a entrevistei, que foi das mais importantes que me foi dita até hoje, em relação ao meu projeto, aos retratos contados, que eu estou a fazer uma biblioteca de avós e que através do site consegues perceber como é que foram os avós de há 30, 40, 50 anos atrás, mas que daqui a 20 anos as pessoas naquela altura, se o site existir, esperamos que sim, ou existir outra plataforma qualquer que venha a substituir estas, as pessoas vão perceber como é que eram os avós e como é que viviam os netos nesta época que nós estamos a viver. São testemunhos na primeira pessoa. Exatamente. E testemunhos para a memória futura. Isto conclusão, que sim, que é necessário as famílias sentarem-se à volta da mesa ou no sofá, ou seja, onde for, e partilharem histórias do passado, porque um povo sem história, um povo sem cultura, é um povo sem nada. Aliás, passaram agora há poucos meses os 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial e não há praticamente, se é que ainda existem pessoas vivas e disponíveis para, na primeira pessoa, testemunhar o que aconteceu. Há muita gente que fica escandalizada com a amizade que eu tenho com a Alice Vieira. Porquê? Porque escandalizada em que sentido? Por causa de eu nunca ter lido um livro da Alice Vieira e a amizade que eu tenho... Não é? Nem em miúdo, nem em adulto. Eu comecei a ler os livros da Alice Vieira há 3 anos quando a conheci, porque tive curiosidade em conhecer a escritora, mas já depois de conhecer a mulher. E nós tomamos café 2, 3, 4 vezes por semana. As histórias que ela me partilha é a Alice Vieira. As histórias que ela me partilha, que partilha comigo sobre o passado dela, sobre o Mário. Não foi nada fácil que ela já sobre o Mário Castrim, sobre o facto dela isso. ser mastectomizada, como aquela lida com o envelhecimento hoje, como aquela lida com a ausência de 2 netos que vivem em Inglaterra e que estão a estudar em Inglaterra. Tudo isso, para mim, é muito mais importante do que os livros. Não estou a desvalorizar os livros, mas são as histórias que eu vou recordar para sempre, mesmo um dia que ela já não esteja cá e que a minha memória não me atraçou. E isto para mim é fundamental e acho que isto devia de acontecer em todas as casas, ouvir os mais velhos. Eu quando a Anita Guerreiro fez 82 anos, vim com ela aqui à RTP ao programa da Tânia Ribas de Oliveira. E a Anita está numa fase mais complicada da vida. Está na casa do artista. E está na casa do artista, mas essa é a parte boa. Mas a caminho da casa do artista, a Anita disse-me umas 10 vezes: "Oh filho, eu já te agradeci." Eu dizia-lhe sempre como se não me tivesse dito a frase uma única vez. Mas não preciso agradecer. Mas muito obrigado. E ela continuava-me a repetir. Mas a mim não me fazia diferença nenhuma, porque eu estava ali para ouvi-la. E o engraçado é quando ela vai buscar histórias de há 40 anos e da mãe que morreu com febre tifoide e de todas essas coisas, a memória dela está fantástica. 40 anos, estamos a falar em 79, que para nós é quase ontem, não é? Sim. E são essas histórias todas que a mim me enriquecem muito mais do que... Eu gosto muito mais de ser rico desta forma do que se fosse rico financeiramente. Se conseguir acumular as duas coisas também não me chateia nada. Mas esta riqueza cultural é impagável. Aliás, e tu vais deixar o teu espólio a quem? Pois não sei, a quem queira tomar conta dele, mas hoje é para ser partilhado por todos. Ou seja, todas estas memórias eu partilho com as pessoas. Não, aí está, esta riqueza não é uma riqueza para mim, é para ser partilhada como estamos a fazê-lo agora, como vamos fazer neste evento, porque esta riqueza nunca deverá ficar só na posse de uma pessoa. Porque aí está,
O Rui de Carvalho, quando eu entrevistei o Rui de Carvalho, partilhou connosco que o pai fez parte da Guarda Real e que combateu, e tem lá ainda a espada do pai, quando foi o regicídio e quando foi a morte do rei Dom Carlos. E isto é impressionante, porque parece que foi há muitos anos atrás, e foi, mas alguém... Já foi há mais de 100. Já foi há mais do que 100, mas alguém, os netos dele, os netos do Rui, terem a espada do bisavô, é uma coisa que não acontece em muitas casas, e acho que estas coisas têm que ser partilhadas, assim como a história do 25 de Abril, para os miúdos mais novos. O 25 de Abril é uma coisa que para nós é apenas é a um mesma feriado. coisa que o regicídio, já faz feriado. parte de um passado muito, muito antigo. Eu choca-me quando foi o funeral do Mário Soares. Vi entrevistas a avós e netos que estavam a ver passar o cortejo. E quando se perguntava às avós, as avós obviamente que tinham muita memória do Mário Soares, quando se perguntava aos netos quem era aquele senhor que tinha morrido, era um velhote do PS. Ok, ele não deixava de ser o velhote do PS, mas ele foi muito mais do que isso. A maior parte dos miúdos mais novos não sabe quem, não é preciso ser tão mais novos do que isso, não sabem quem é que foi o Ramalhianos. Quem é que foi e quem é. Porque Quem ainda está vivo. Exatamente. E acho que estas coisas têm que ser Aliás, faladas. posso dizer, em 1975, por exemplo, eu tinha 15 anos e vocês... Tínhamos acabado de nascer. Não, tinham acabado de nascer. A Segunda Guerra Mundial tinha só terminado há 30 anos. Mas para mim, vendo até a preto e branco toda aquela envolvência do mundo durante 6 anos, para mim era uma coisa incrível. O 25 de Abril já foi há 45. Sim. Pois é. Sim. Estás a ver? De repente já estás a ver? Assim, exatamente. Olha a diferença. Esta questão da memória é fundamental, não é? Sim. E acho que aliás, os retratos contados têm muito disso, tem muito da manutenção da memória, porque de facto sem memória não há história. E às vezes pergunto-me se nós não partilharmos de facto à mesa as histórias, as nossas histórias, que histórias é que vão ficar para os nossos filhos contarem? E é uma das coisas que nós, em casa, em família, fazemos questão, é de nos sentarmos e partilharmos histórias. Nós somos todos muito e gostamos muito de contar histórias. Até porque o pai, a mãe, os avós do meu companheiro têm vivências absolutamente extraordinárias. Ele, sendo um general que trabalhou, general da Força Aérea, com histórias maravilhosas também do tempo da guerra, que teve hipótese ainda de as contar aos netos. E são histórias que fazemos questão de todos os almoços, todos os jantares, mesmo que já saibamos, repetimos. Porquê? Porque já há bisnetos. E esses bisnetos não, e há têm sempre que um saber as detalhe, há histórias. sempre um pormenor um bocadinho para acrescentar. E é engraçado isto que estamos aqui a falar, porque assim, que fica bem claro que eu acho que o melhor está sempre para vir. Eu não vivo do saudosismo. Isso é a velha canção do Frank Sinatra, The Best Is Yet to Come. Mas não é que está na campa dele, sabias? Que é essa a frase. Pois, The best is yet to come. Sim, se calhar. Isto o melhor ainda está para vir. À conclusão do quê? Que os mais velhos são fundamentais porquê? Porque nós hoje em dia, há uns anos atrás, se quiséssemos fazer uma receita e não soubéssemos fazer, telefonávamos à mãe ou à avó e a avó ensinava. Hoje, vamos ao YouTube. Vais a um site e vês. E sozinho. Acaba por se perder ali um ensinamento. Nós não podemos esquecer que hoje caminhamos, se calhar, para a cozinha molecular ou outro tipo de cozinha qualquer, mas se não houvesse uma Maria de Lourdes Modesto lá atrás, se não houvesse o fogão a lenha, que depois deu origem a fogão a gás e que hoje são umas placas elétricas, a história é contada da soma destas coisas todas. Nós não podemos... Eu lembro-me da minha avó fazer o comer no fogão a lenha. E o comer era ótimo. Eu lembro-me do cheiro. Esse é que era ótimo. Principalmente mesmo. O cheiro do café, que era uma coisa que hoje não existe. E custa-me cada vez mais perdermos certas coisas. Vamos ter no Avós e Netos. Cheiro a forno a lenha e café. Cheiro a café. Cheiro e sabores. Não se esqueçam, 27, 28 e 29 de setembro na Fiartil, no Estoril. Minha querida Fernanda Freitas, estamos quase a terminar e também, obviamente, Nelson, mas eu queria perguntar, onde é que está a tua carreira de comunicadora na televisão? Pois, olha, boa pergunta. Muito obrigado. Faz parte da memória, portanto, obrigada. Quantos anos é que foram? Seguidos, 99... Há 20 anos? Sim, foi. Meu Deus, já devia estar a sobrar os 20 anos de carreira de Fernanda Freitas. Mas não, olha... Começaste ontem, na RTP? A primeira aparição pública foi na RTP2, com um programa chamado Outras Margens. Depois fiz um interregno e fui mãe, e depois voltei para uma coisa que depois deu origem à 5 Notícias, que era o canal Notícias de Lisboa. A CNL? E a seguir foi ter contigo.
Exatamente. E depois fui para SIC, Tivemos RTP2. nos programas da tarde, da tarde. exatamente. E depois o eu já não apanhei a fase do Henrique Mendes, só apanhei a fase do Camacho Costa. Exato, portanto, posterior. Ambos já falecidos e queridos e saudosos colegas. Primeiro com o Henrique e depois com essa dupla fabulosa que era com a Maria João Simões e com o Zé Figueiras. Exatamente. Então e depois saíste, não tens saudades? E depois fui para a RTP2, onde acho que finalmente cumpri o meu grande sonho televisivo, que foi fazer um programa como a Sociedade Civil, e devo muito a esta casa. E ao fim de 7 anos achei que a missão estava cumprida, porque de facto eu queria fazer outras coisas. E acredita, se eu ainda estivesse na televisão, não existia a Nuvem Vitória. Porque não dá tempo. Nem outras causas que abraças. Não é por incompatibilidade, é mesmo por falta de tempo. Neste momento porque eu tenho a minha empresa, portanto já estamos a falar numa uma média, já temos o título PME, mas numa empresa que integra a rede Mulher Líder do IAPMEI, portanto já é uma empresa que não é propriamente pequenina, onde já nasceram 3 bebés em 6 anos, portanto é uma empresa com muita atividade, não só profissional, portanto as pessoas conseguem conciliar a sua vida profissional e pessoal, mas entre a empresa, a associação e tudo o resto que eu faço em paralelo, nomeadamente um livro, aliás, é um dos tópicos, eu vou lançar um livro infantil agora em setembro, e portanto no 28, no domingo, vamos estar eu e o Sérgio Condesse, que é o ilustrador do meu livro, é um livro infantil ligado ao sono, e é um livro infantil que vai ser também apresentado nos Avós e Netos, portanto mais uma razão para lá estar. Exatamente, não tem que perder, não podem perder. A comunicadora está cá, só não está num quadradito. Uma última questão, Fernandinha, se me permites tratar-te assim tão carinhosamente. Qual é o maior ensinamento que tu tiraste até agora em 3 anos de Nuvem Vitória? Quem quer fazer arranja maneira e quem não quer arranja desculpas. Esse foi sempre, aliás, o meu ensinamento enquanto voluntária. E acima de tudo, quando eu olho para todos os voluntários e todas as voluntárias, muitas delas e muitos deles pais que nos ouviram pela primeira vez dentro do hospital com os seus filhos e que agora são nuvem. Eu acho que no fundo, para mim, o que eu retiro é que quando percebemos que à nossa volta, por muito que a comunicação social nos queira inundar só de coisas menos boas, quando nos unimos destas pessoas que dão do seu tempo, não jantam com os seus filhos ou com os seus netos para estar a ler histórias a crianças completamente desconhecidas e fazem isto de uma forma tão voluntária, é tão gratificante perceber, porque cada pessoa menos boa que tu possas ver nas notícias a fazer um ato horrível, tu tens certamente à tua volta 10 pessoas que fazem o bem. Ainda acreditas na humanidade? Eu acredito, lamento, sou uma crente, I'm a believer, tipo Shrek, não é? Mas acima de tudo, e quando ouvimos histórias como estas que vamos partilhar nos Avós e Netos, temos de acreditar, e eu tenho mesmo de acreditar, senão não consigo acordar de manhã, porque por cada ato menos bom há 5 maravilhosos. Se calhar não tem a repercussão nas redes sociais, mas eu gosto de acreditar que por cada... Aqui está um pontapé de saída para que isso não aconteça desta vez. E mesmo uma pergunta para ti, Nelson, e fechamos, e obrigado pelos dois por aqui terem estado. Nós agradecemos. Olha, um dos ensinamentos dos meus avós era o desistir não é opção. E se há 5 anos atrás, quando eu comecei com o projeto Retratos Contados, havia muita gente que dizia que isto não ia a lado nenhum, que era um projeto que só cheirava a bolas naftalina. Português típico horrível. Que ninguém quer saber dos velhos e tudo isso, e só me fez acreditar que se ninguém fez até agora é porque era para ser feito por mim. E o resultado é que realmente, passados 5 anos, vamos levar a cabo, e quando eu digo vamos é porque o evento não nasce de uma ideia minha, mas se não existisse a Fernanda, se não existisse a Anabela, se não existisse as marcas que nos vão apoiar, se não existisse a Câmara de Cascais, o evento não tinha avançado. Mas só sublinha aquilo que eu estava a dizer, realmente desistir não é opção, e eu nunca desisti porque sempre acreditei que este projeto tinha que ser feito. Quero-te agradecer a ti mais uma vez mais a oportunidade que me deste de estar aqui, e quero pedir a todos os que nos estão a ouvir para nos seguirem nas redes sociais. A ouvir. Todo um novo verbo, estás para a ver? Nos os nossos seguir. avós não ouvem. E é com H ainda por cima, agora é com as novas modas. Para nos seguirem já vi pior. nas redes sociais, para seguirem os Retratos Contados, para seguirem a Nuvem Vitória e para seguir o Encontro Avós e Netos, que é lá que vão saber tudo sobre este que vai ser o primeiro de muitos encontros que vamos realizar todos os anos. 27, 28, 29 de setembro, Fiartil, Estoril. Muito obrigado. Obrigada. Grande sucesso e até à próxima. Obrigada, até breve. Obrigada.